Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciarmos mais uma semana. Peçamos a Deus, que seja uma semana abençoada, que cada um de vocês estejam super bem, tá certo? Hoje, dia 15/6/2020, nossa aula de português, nós vamos tratar de um assunto chamado diálogo, tá? Que está lá no livro 3, na página 96. Você já deve ter, ouvido falar em diálogo. Diálogo é quando duas pessoas, estão conversando, dialogando, tá bom? Então, você já aprendeu que diálogo é a conversa entre duas ou mais pessoas. É o que nós fazemos aqui todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui dialogando. Eu estou dialogando com vocês de segunda a sexta em relação aos nossos conteúdos, tá? Tirando dúvidas, explicando o conteúdo. No caso de uma história, de um texto ficção, a fala é a fala das personagens, As personagens, elas passam o tempo todo dialogando, conversando entre si. A estrofe mostra uma cena em que a madrasta de Branca de Neve dialoga com o espelho. Releia. Lembram lá na história da Branca de Neve? Eu estou falando assim, aquele filme, que vocês já assistiram. O momento, imagina só, aquele momento em que ela ficou de frente com o espelho. O que ela disse para o espelho? É o que nós vamos ver agora, num trecho, da história que nós já lemos também, que nós já vimos no filme, no desenho infantil. Ô espelho meu, responde em um segundo, há alguém mais bela que eu nesse globo rotundo? De jeito nenhum, rainha, és a mais bela do mundo. Observem que nesse pequeno trecho desse diálogo entre a madrasta e o espelho, houve entonação de voz. Por quê? Porque houve momentos em que nós usamos os sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação é muito importante em um diálogo, em uma frase, porque é ele que dá sentido para a frase. Então, é muito importante nós sabermos a colocação de cada sinal de pontuação, tá? Para demonstrar isso na escrita, o autor do texto utiliza os sinais de pontuação. Eu acabei de explicar para vocês, E quais foram os sinais de pontuação? Foi usado 2 pontos, travessão, que foi o momento em que as personagens estavam falando, as vírgulas para separar informações, ponto final, ponto de interrogação, o ponto de exclamação, criando assim um diálogo entre as personagens, conforme vimos no trecho anterior. Tá? Então não esqueçam que mesmo que nós não formos fazer um diálogo, mas que nós vamos fazer uma frase, vamos construir um texto, que aquele texto tem que ter sentido. Se não tiver sentido, não vamos entender o que está escrito. Então, para que nós possamos entender o que está escrito, vamos utilizar os sinais de pontuação no momento adequado, cada um na sua posição correta. Nós sabemos que cada sinal de pontuação, ele tem uma função na frase, tá? Não esquecer de colocar as letras maiúsculas no início de frase, em nomes próprios, tá certo? E os sinais de pontuação é fundamental. Vem a página de vocês. No exercício de aplicação, nós vamos ter que saber o momento adequado, o momento ideal em que cada personagem falou. Nós temos que ler para entender. Além de nós termos que saber utilizar os sinais de pontuação, nós também temos que saber ler para entender. Não ler por ler. Nós temos que ler para entender. Por que eu tenho que entender? Porque eu vou ter que responder perguntas referentes, Eu vou ler, entender, e ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Eu posso estar repassando essa leitura, essa história adiante para uma outra pessoa, sem ser necessário eu estar com o livro o tempo todo lendo para que a minha outra colega aprenda. Não, eu vou ler, vou entender para que eu possa contar ela para
uma segunda, terceira pessoa, tá? De uma forma bem, como é que eu posso dizer? Que você realmente tenha aprendido, tá? Então, observe a imagem, complete as falas que correspondem à madrasta e o espelho. Você vai ter que ler aquele trecho, lá no início do estudo, identificar qual é a fala da madrasta e qual é a fala que é do espelho, tá? Você vai retirar e colocar nos balões de fala. Esses balões de falas, eles representam a fala de um personagem. E quando nós usamos os balões de falas, nós não usamos o sinal de pontuação chamado travessão. Por quê? Porque o balão de fala ele já representa a fala do personagem, tá? E na questão número 2, o que Branca de Neve poderia ter dito à madrasta para convencê-la de que não deveria se livrar dela? Então você vai criar uma história, né? Organize um diálogo entre Branca de Neve e a madrasta. Então você vai criar com suas palavras, você vai pensar, antes de escrever, organize os seus pensamentos, organize o que você quer expor, tá certo? Então pensa direitinho antes de você começar a copiar. Sempre que nós temos que criar um texto, nós primeiro organizamos nossos pensamentos, nós imaginamos como vai ser tudo o que nós queremos expor para depois começarmos a escrever. Tá certo, crianças? Eu espero que vocês estejam todos bem. A tia termina a aula por aqui e um forte abraço para todos vocês.